Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais uma live do RDTV. Hoje a gente vai falar sobre um assunto pouco abordado aqui, hein? Trata-se do gerenciamento do sangue e como ele pode ajudar o paciente, como isso é feito também, como esse passo a passo acontece dentro de um hospital. Para falar sobre isso, tem um convidado especial, Carlos Eduardo Panfilho, docente dos cursos da Escola de Saúde da USCS e pós-doutorando pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp. Carlos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mariana, pelo convite e agradeço aí representar aqui a USCS e a Unifesp nesse momento. Nós é que agradecemos, Carlos, a sua presença. Começa explicando para a gente, então, né, como é feito esse gerenciamento do sangue e para que ele serve. Acredito que a maior parte dos nossos internautas ainda não tem ouvido falar sobre essa questão. É verdade, é um tema muito novo, viu, Mariana? E que tem chegado aqui no Brasil através de várias formas. A primeira página de tudo isso é que é uma orientação da Organização Mundial de Saúde para que este programa seja implementado em nível mundial, só para você ter uma ideia. Então, o que significa o gerenciamento do sangue do paciente? A sigla PBM, em inglês, Patient Blood Management, que pode ser traduzida por gerenciamento do sangue do paciente. Na prática, o que é que ele diz? Ele é um conjunto de estratégias clínicas e cirúrgicas que os médicos e os demais profissionais da saúde podem utilizar para se evitar o uso de transfusões de sangue, principalmente em pacientes cirúrgicos. Ou seja, ele é mais barato usar um programa deste, melhora significativamente a saúde de um paciente e traz bastante economia para os cofres públicos, para também hospitais particulares ou hospitais privados. Só para você entender, no Brasil foi coletado, o ano passado, em 2023, 3 milhões de bolsas de sangue. Está caindo o número de doadores. Antes da pandemia já existia isso, depois da pandemia está caindo cada vez mais. Ou seja, o recurso sangue é um recurso finito. Então, o que é que nós precisamos fazer sem o sangue? Aí entra o gerenciamento do sangue do paciente. Então, a importância de implementar um programa desse está envolvido tanto do ponto de vista clínico, da melhora de um paciente, do ponto de vista econômico, porque traz redução e se adequa exatamente às orientações da Organização Mundial de Saúde. Agora, em termos de saúde pública, também traz um impacto significativo, né, Carlos? Muito. Só para você ter uma ideia, Mariana, no Brasil, de 2016 a 2023, nós utilizamos por volta de 13 milhões de bolsas de sangue para transfundir. Então, você doa o sangue, né, gratuitamente, e você vai lá e precisa, de repente, para um acidente, para uma cirurgia, né, de uma transfusão de sangue. Estas bolsas de sangue, para o SUS, custam aproximadamente de 350 a 500 reais. Então, se você fizer uma conta de 320 reais, 350 reais a 500 reais vezes 13 milhões, o Brasil gastou, de 2016 a 2023, aproximadamente 5 bilhões de reais. Ah, legal. E por que você está falando desse número? Porque hoje, em janeiro de 2023, nós temos publicações científicas que mostram que 80% das transfusões de sangue são inapropriadas ou inadequadas. Então, espera um pouquinho. Então, o resumo é o seguinte, eu estou gastando um dinheiro sem saber aplicar e essas transfusões de sangue estão sendo mal orientadas e mal absorvidas, é isso? É exatamente isso. Ou seja, nós precisamos usar melhor este recurso, diminuir o número de transfusões para usar as opções terapêuticas que existem no mercado. E aí vem a pergunta, né? Quais são essas opções terapêuticas? É caro? Quanto que custa isso? Se você digitar aí na internet Rename, Relação Nacional de Medicamentos, todas as opções terapêuticas para substituir transfusões de sangue, na maioria dos tratamentos, são vistas, são pagas pelo SUS e são muito mais baratas do que uma transfusão de sangue. Então, implementar isto em hospitais públicos é muito mais barato do que você usar transfusão de sangue. Agora, por que essa extração de sangue hoje, então, ela não é eficaz, como o senhor diz? Você imagina o seguinte, um paciente que está internado no hospital,
ele está lá por alguma doença ou uma cirurgia que ele sofreu, né? Ele está lá com alguma comorbidade, certo? Se você precisa colocar uma bolsa de sangue nesse indivíduo, ou várias, você está fazendo uma agressão a esse indivíduo em termos imunomodulatórios. O que significa isso? Você está recebendo o DNA de outra pessoa no indivíduo que já está combatendo uma doença, alguma coisa nesse sentido, e ele está recebendo um outro sangue, um outro DNA, e precisa o corpo combater esta nova luta do sistema imunológico. Então, hoje, nós temos trabalhos científicos muito robustos, mostrando que uma pessoa que recebe sangue tem importantes consequências para o organismo de quem recebe. Ou seja, a transfusão de sangue, resumidamente, é como se fosse um transplante de células de uma pessoa para outra pessoa diferente. Então, esses estudos que a gente tem feito, e é o grupo que está fazendo isso aqui da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, tem mostrado que receber transfusão de sangue está associado a ter mais complicações, mais infecções, maior tempo de internação, até maior chance de mortalidade. Por quê? Porque perturba o sistema imunológico de quem recebe isso, certo? E aí, nos bastidores, o senhor falava o quanto é necessário implementar, então, essa forma de gerenciamento de sangue em todos os hospitais do Brasil, sejam públicos ou particulares, né? Nos públicos, o senhor já disse o quanto seria mais eficaz e o quanto mais fácil seria até que isso fosse implementado. Agora, é utópico a gente pensar numa forma dessa em todos os hospitais do Brasil, seja público ou privado? O senhor acha que a gente consegue alcançar esse patamar? Em quantos anos isso seria possível? Excelente pergunta, Mariana. É esse o trabalho que nós estamos fazendo aqui no Hospital São Paulo, da Unifesp, que é um hospital público, filantrópico, mas é um hospital federal, né, que ele tem um hospital escola, e que tem todas as deficiências que a maioria dos hospitais públicos no Brasil tem. E este programa está sendo implementado aqui, na área da neurocirurgia e da cirurgia cardiovascular. Então, qual é o objetivo? Qual é a página 1 disso? A Organização Mundial de Saúde publicou um documento em 2021 orientando a urgente necessidade de implantação de um programa de gerenciamento de sangue em todos os países. Em alguns lugares do mundo, isso já está um pouquinho mais avançado. Austrália, Estados Unidos, etc. O Brasil está chegando agora com essa novidade, com esse programa. Então, é uma realidade, sim, possível ser implementado. Claro que depende das estratégias a serem utilizadas. Você precisa de educação médica, você precisa de gestores empenhados para poder fazer isso, a sensibilização de toda a equipe de saúde. Então, você precisa de médico, enfermeiro, farmacêutico, nutricionista, o diretor do hospital, o diretor da UTI, o coordenador da UTI, o coordenador do centro cirúrgico. Então, é um trabalho muito importante que envolve, de fato, esse grande trabalho em equipe. E qual é a justificativa para isso? Ciência. A ciência tem mostrado que de fato, toda essa base científica que a gente está utilizando com base nesse documento da Organização Mundial de Saúde, essas publicações e essa implantação desse programa mostra maior segurança para o paciente e melhores resultados para o paciente com a implementação de um programa desse. Se você for entrar no site do Ministério da Saúde da Austrália, por exemplo, você vai ver lá todos os guidelines, ou seja, todas as diretrizes que a Austrália publicou e implantou esse programa. E aonde mais sangra? Cirurgia cardíaca, ginecologia, ortopedia. Então, na anestesia, que é uma questão importante para fazer isso. E por que isso é importante em termos hospitalares? A Joint Commission, que é uma das maiores certificadoras de hospitais no mundo, ela publicou esse trabalho que eu falei para você em janeiro de 2023, dizendo das transfusões inapropriadas ou inadequadas. E para um hospital receber uma certificação da Joint Commission, que é um sonho de consumo de qualquer hospital no mundo, ela precisa implementar um programa de gerenciamento de sangue do paciente. Em resumo, é possível sim fazer isso em hospitais públicos, com o engajamento da equipe, com a sensibilização da equipe e com a mudança de comportamento. E a gente só muda o comportamento com conhecimento. É isso que a gente está propondo em termos locais aqui em São Paulo, Hospital São Paulo, e em termos nacionais também.
Agora, o que envolve um programa como esse, por exemplo? Excelente, Mariana, excelente. Resumidamente, nós temos as seguintes opções de tratamento que o PBM envolve. Ele está dividido em 3 pilares. Então, o primeiro pilar envolve preparar um paciente para a cirurgia, tratando antecipadamente possíveis anemias ou coagulopatias, problemas da coagulação. Então, há uma estimativa de que 1/3 das pessoas do mundo tenham anemia. 30% da população mundial tem anemia. E por que isso é necessário? Se você diagnostica anemia antes de uma cirurgia, ou seja, de forma antecipada, você, gestor hospitalar que está nos ouvindo ou nos vendo agora, veja se tem aí um ambulatório de anemia no seu hospital. Se você cria um ambulatório de anemia antes de uma cirurgia, você prepara o paciente para evitar a transfusão de sangue. Vou te dar um número aqui. Para a Organização Mundial de Saúde, anemia é abaixo de 13 de hemoglobina. Se você entra no hospital para fazer uma cirurgia eletiva com 10 de hemoglobina, por que você não pode ser preparado para melhorar esta hemoglobina com medicamentos, com fármacos que estão disponíveis na rede pública para você voltar para o hospital ou ficar internado, às vezes, para fazer uma cirurgia com mais segurança, com mais garantia, sem envolver a transfusão de sangue. Isso é mais barato, evita menos infecções e traz menos danos ao paciente. Então, esse é o primeiro pilar, tratar a anemia. O segundo pilar, que é o intraoperatório, envolve evitar sangramentos ou perda de sangue no momento da cirurgia. Por exemplo, hoje existe uma máquina chamada recuperador de células sanguíneas, que, sabe aquele, vou dar um exemplo para todo mundo entender aqui. Você vai no dentista, você tem aquele sugador que você põe lá na boca, certo? Que tira a saliva e você cospe lá, etc. A máquina de recuperação intraoperatória de células é uma máquina dessa, só que um pouco mais sofisticada. E você tira o sangue do ato cirúrgico, ele é lavado, filtrado nesta máquina, e volta para o campo cirúrgico. Não se perde 1 ml de sangue, ou seja, é uma cirurgia mais limpa, o paciente sai mais rápido do hospital, o tempo de internação diminui e você tem um ganho importante no período intraoperatório. Ah, mas isso é caro? De forma alguma, isso está regulamentado por uma portaria do Ministério da Saúde do SUS. Todo hospital pode ter e precisa ter uma máquina dessa, obviamente com gente treinada para poder fazer isso. Outra forma, no segundo pilar, são o uso de medicamentos hemostáticos, que potencializam a coagulação. Ou seja, quando você está sangrando no ato cirúrgico, você pode usar esses medicamentos para isso. E o terceiro pilar, o último pilar, que é o pós-operatório. Se o indivíduo faz uma cirurgia cardíaca, ele vai sangrar no ato cirúrgico, vai lá usar máquina, por exemplo. E no pós-operatório, ele também vai sangrar um pouco. E aí o que acontece? Você usa essa máquina e faz uma coisa que todo mundo precisava aprender, que é uma mudança de cultura. Para que o indivíduo que está numa UTI é coletado 3, 4 vezes sangue dele naquelas ampolas gigantes, etc. Você não precisa de fazer essas coletas. Está provado cientificamente que as coletas feitas em UTI levam uma anemia iatrogênica, ou seja, o indivíduo já está com uma anemia pós-cirúrgica. Por que você vai tirar mais sangue? Dá para coletar menos sangue e isso é um recurso usado no gerenciamento de sangue no terceiro pilar. Carlos, falando em gerenciamento, eu acredito que toda essa técnica, todo esse programa que você vem falando para a gente, fale muito a favor também desse gerenciamento de recursos por parte do gestor público aí desse hospital, seja público ou privado, ou seja, da saúde pública como um todo. Sim, isso, Mariana, é assim, a gente precisa focar qual é a orientação da Organização Mundial de Saúde. É a questão econômica? Sim, mas não a principal. A principal questão disso é a segurança do paciente. Então, a segurança do paciente vem em primeiro lugar usando esse primeiro, segundo e terceiro pilar, e isto vai desenvolver uma redução de tempo de internação, número de infecções, ou seja, vou dar um exemplo prático. Você faz uma cirurgia, certo? Usando bolsa de sangue, aquela coisa toda. Você vai ficar mais tempo internado, vai ter mais riscos de infecções, vai ter que usar mais medicamento. Se você aplica um programa de gerenciamento de sangue do paciente, você consegue rodar mais leitos hospitalares, diminui o tempo de internação, diminui o tempo... Então, tudo é produtivo para o gestor. Ou seja, o que é que o gestor precisa ver nisto? A segurança do paciente treinando a equipe,
treinando no primeiro, segundo e terceiro pilar, e depois coletar esses dados antes de um programa de gerenciamento e depois de um programa de gerenciamento. Existem já alguns serviços aqui no Brasil que estão coletando esses dados. Aqui na Unifesp, nós fizemos uma parceria com uma fundação aí no estado de Minas Gerais, eles já estão com alguns hospitais implementando e já estão coletando esses dados. Então, o gestor está vendo, Mariana, que é só produtivo, ou seja, é só positivo, aliás. É só a questão positiva que você traz com o gerenciamento de sangue do paciente. E aí, quando você comenta sobre essa ajuda também, né, para ampliar, quando eu te perguntei, né, em quanto tempo seria possível colocar esse tipo de situação, tanto em hospitais, enfim, nivelar, né, em todos os hospitais do nosso país, em que medida a ajuda do poder público, e aí eu falo ou estadual ou federal, poderia ajudar a acelerar cada vez mais esse processo, se houvesse um interesse e um engajamento também? Excelente pergunta, Mariana. Respondendo de forma breve e curta. Isto precisa ser uma política pública de nível nacional. Ou seja, precisa estar desencadeando um efeito dominó do Ministério da Saúde para os estados e os municípios. Ou seja, isto precisa estar sendo ordenado pelo Ministério da Saúde como uma política pública. Vou dar um exemplo para você. Alguns anos atrás, a gente não tinha em hospitais a regra para se lavar a mão, aquela coisa para diminuir a infecção hospitalar e tudo mais. Hoje, você chega em qualquer pia de hospital, tem lá como você lava a mão, como higieniza, né, lava com sabão, aquela coisa toda. O gerenciamento de sangue do paciente precisa ser tratado desta forma, como uma política pública vindo do Ministério da Saúde para governos do Estado e governos municipais. E principalmente para que a gente possa colocar na cabeça da população como é que a não transfusão de sangue, o não uso de transfusão, vai trazer mais benefícios do que riscos. Porque também para a população é difícil esse entendimento, né? Eu perdi sangue, preciso repor sangue. Existem várias opções terapêuticas que a gente utiliza nesse sentido. Até porque você começou a nossa entrevista com um dado curioso, né? Um alerta que a gente vem, inclusive, aqui no Repórter Diário comentando muito, que são essas baixas nos estoques de bancos de sangue. E isso, ano após ano, tem sido uma constante, independente dos alertas e dos alarmes. E parece que no pós-pandemia isso ficou ainda pior, porque parece que as pessoas ficaram mais receosas de contrair qualquer contaminação, ou até mesmo ficar muito tempo num ambiente né, que para elas remeta de alguma forma a um ambiente de saúde. Então, quer dizer, isso também deve ser levado em conta, né? Com certeza absoluta. Vou te dar um exemplo prático. Tem um cirurgião que está fazendo pós-graduação lá no Mato Grosso, e ele defendeu agora a tese de mestrado dele, agora segunda-feira passada, né? E eu perguntei, eu tive o privilégio de estar na banca do mestrado dele, eu perguntei, doutor fulano de tal, por que você resolveu fazer essa cirurgia sem sangue, usar máquina de recuperação intraoperatória, né? Tem algum motivo religioso, alguma questão jurídica envolvida nisso? Ele falou, não, a resposta está no que você falou, Mariana. Nós não temos mais estoque suficiente de sangue para cirurgias e nós temos pacientes que chegam no consultório dele com medo de receber sangue. Isso é um ponto importante porque a grande maioria das cirurgias hoje não estão sendo feitas. A fila de espera de cirurgias do SUS, se não me engano, depois da pandemia, é mais de 1 milhão de cirurgias represadas. E a grande maioria delas porque falta doadores de sangue para se fazer esse estoque e para poder fazer a cirurgia. Então, por que não usar um programa de gerenciamento de sangue, onde você não vai usar transfusão de sangue, não vai usar e vai conseguir fazer essas cirurgias e esta fila andar? Então, isso é um ponto muito importante que resolveria vários problemas que estão aí em nível nacional, estadual e municipal. Carlos, a gente tem uma pergunta aqui da redação para que a gente possa finalizar. Se existe algum perfil de paciente para aplicação do PBM? Primeiro, o paciente cirúrgico, de cirurgia eletiva, né? Então, aquela cirurgia eletiva que você está programando, etc. Esse é o paciente ideal para poder aplicar um programa desse, porque ele vai poder ser preparado, etc. E uma outra questão, uma pergunta que às vezes aparece para a gente, mas tudo bem, em situação de emergência, porque o paciente está sangrando, né? Como é que faz? Como é que dá para fazer isso? Em situações de emergência, a primeira ação do profissional da saúde é parar o sangramento.
Ou seja, a perda do volume de sangue, se for muito significativa, dá para repor o volume de sangue até um determinado nível com outras soluções que são colocadas. Então, tem vários, por exemplo, soro fisiológico, ringue lactato, né, que permite uma infusão muito mais rápida num paciente de trauma de emergência do que o próprio sangue em situação de emergência. Então, respondendo, o paciente que encaixa como uma luva um programa de gerenciamento de sangue é o paciente de cirurgia eletiva. E também isso também pode ser utilizado dentro de as situações de emergência e de trauma, porque é possível, já existem trabalhos robustos na literatura mostrando que dá para usar o PBM em trauma e em emergência. E aí, quando a gente fala em emergência eletiva, a gente fala em grande parte dos casos que chegam na rede de saúde pública, né? Falou tudo, Mariana. Só para você ter uma ideia, os hospitais da Secretaria Municipal de São Paulo, a grande demanda é emergência. Ou seja, se a gente tiver uma máquina dessa em cada hospital, uma equipe treinada para um programa de gerenciamento de sangue desse, você consegue minimizar muito a utilização de bolsas de sangue, de transfusões de sangue, e minimizar muito aquilo que a gente já falou, o número de infecções, o número de internações, e aí chegar até o gestor nesse número importante, que é uma economia de recursos para os cofres públicos. Maravilha. Carlos, gostaria de agradecer demais a sua presença, todos esses esclarecimentos que você trouxe hoje aqui na live do RDTV. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, nós estamos à disposição. Queria deixar aqui o site lá do grupo do PBM Unifesp, www.pbmunifesp.br, www.pbmunifesp.br. Vocês podem encontrar várias informações, artigos científicos, também o nosso grupo lá, e um resumo de tudo isso que a gente falou aqui. Muito obrigado pela oportunidade, Mariana, e parabéns aí para vocês da Rádio Diário aí, para poder estar na frente, de fato, jogando no ataque nesse tema que, como você falou no início, é um tema não muito falado e que precisa ser publicizado de todas as formas. Parabéns a você e toda a equipe. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Até a próxima. Até a próxima. Muito bem, essa foi mais uma live do RDTV, agradecendo demais a sua companhia e lembrando que, além do YouTube, a gente também está transmitindo pelas nossas redes sociais, pelo nosso Instagram e também pelo Facebook do Repórter Diário ou do RDTV. Você nos encontra aí em todos esses canais. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. A gente lembra que, ao longo do dia, nossos colegas jornalistas continuam realizando outras lives sobre diversos assuntos. Até lá. Conquiste novas oportunidades. Faça sua graduação na Fundação Santo André. Cursos nas áreas de Engenharia e Arquitetura, Direito, Gestão e Negócios, Tecnologia, Psicologia, Ciências Naturais e Educação. Novo curso de Ciência de Dados e Publicidade e Propaganda. Inscreva-se no vestibular da Fundação Santo André.